Você já parou para se perguntar por que as pessoas sofrem tanto? Por que existe tanto sofrimento, tanta desgraça no mundo? Seja bem-vindo a mais um Café com Cristo. Então é isso, meu amigo. O tema de hoje é: por que as pessoas sofrem tanto? O tema de hoje é uma pergunta para mim e para você. Eu não sei você, mas eu já fiz essa pergunta para mim mesmo várias e várias vezes. Você já fez essa pergunta a você ou a Deus? Deus, por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que a gente diariamente vê as pessoas reclamando da vida e sofrendo em várias áreas da sua vida? Por que será, meu Deus? Eu passei um tempo da minha vida assim meio revoltado, sabe? Vendo um monte de pessoas sofrendo ao meu redor e eu não conseguia entender aquilo, e que Deus é esse que não ajuda essas pessoas, como é que pode? Um dia, amigo, o profeta Jeremias fez essa mesma pergunta a Deus e ele respondeu. Vamos ver o que foi que ele respondeu para Jeremias? O próprio Deus respondeu a Jeremias, mas olha o que foi que ele respondeu. Eu perguntei: ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicastes essas coisas a alguém para que essa pessoa possa explicar aos outros? Isso foi Jeremias perguntando a Deus. Ele estava assim, que nem eu nessa época, que nem você talvez hoje, sem entender nada. Deus, por que essa terra sofre tanto? Por que está seca? Por que tem fome? Por que tem briga? Por que tem guerra? Por que essas pessoas são assim? E o Senhor respondeu a Jeremias. Olha o que foi que ele respondeu. Filho, isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que eu mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Jeremias 9, a partir do verso 12. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Amigo, se você parar para analisar, Deus está dizendo assim, ó, esse povo ouviu os pais deles. Mas o que é que tem de errado de ouvir meu pai? Eu estou ouvindo meu pai, a minha mãe. Mas se o seu pai e a sua mãe estão ensinando coisas erradas, você não deve ouvir a eles também. Isso é uma linha muito perigosa, muito tênue, porque o que é errado para você e o que é certo para você? A gente não pode generalizar isso, porque às vezes o seu pai está certo, ele está falando uma coisa que ele tem razão, mas que na sua cabeça não é o certo. Então, Guto, como é que eu defino o que é que de fato é certo ou é errado para eu ouvir o meu pai, a minha mãe ou não? Bíblia. Se o seu pai e a sua mãe estão falando coisas para você que está de acordo com a Bíblia, meu irmão, eles estão certíssimos. Escute os seus pais. Agora, se o seu pai está falando coisas que não estão de acordo com a Bíblia, aí você pula fora. Vou te dar um exemplo, tá? Eu falei sobre isso esses dias nas minhas redes sociais também. Meu pai foi um pai incrível, um pai maravilhoso. Eu amo meu pai já morreu, eu morro de saudade do meu pai. Eu tenho grandes lembranças dele, era um pai maravilhoso. Mas ele não foi um bom marido. Eu vi na minha infância inteira a minha mãe chorar e sofrer por conta do adultério. Ou seja, o meu pai era um adúltero. Então, veja bem, o meu pai me ensinou que todo homem tem várias mulheres e tá tudo certo. Por quê? Porque ele dizia para mim que a mulher dele, não, a minha mulher de verdade é a sua mãe, tá lá em casa, tá lá guardadinha, as outras é só para eu brincar. Eu poderia ter aprendido isso com meu pai, ter guardado isso, mas eu não quis isso para minha vida, porque eu sei que esse ensinamento não é correto. Então eu peguei do meu pai tudo que era bom. Ele me ensinou a ter caráter em relação a não dever ninguém, a ser um homem justo, a ser um homem honesto, né? Em diversas áreas da vida do meu pai, o meu pai era um homem certíssimo, corretíssimo. Eu nunca vi o meu pai perder um dia de emprego, eu nunca vi o meu pai se atrasar para o emprego dele, eu nunca vi o meu pai xingar ninguém, eu nunca vi o meu pai sequer levantar a voz para brigar com ninguém. Meu pai era um cara super educado, era um cara amável, aonde ele chegava ele conquistava todo mundo, mas como todo ser humano, ele tinha os defeitos dele também. Então, eu peguei todas as qualidades, tudo que ele tinha de bom e o que ele tinha de ruim eu não quis. Olha o que é que Deus está dizendo para Jeremias. Esse povo
seguiu o que os pais dele diziam, estão adorando o Deus Baal, estão adorando outros deuses. E por isso é que eles estão sofrendo tanto hoje. Amigo, existe um manual de instruções para mim e para você. Se chama Bíblia Sagrada. O nosso fabricante, o nosso Deus, o que criou a gente, o que criou todas as coisas, ele deixou um manual para a gente saber a forma certa de viver. Você sabia disso? O problema é que a humanidade jogou o manual fora, rasgou e abandonou, jogou fora. Se é complicado você usar, meu amigo, uma TV, um celular, o que quer que seja desse bicho moderno aí que você nunca viu, imagina você usar, você entender um ser humano sem ter um manual. Você já parou para pensar nisso? É impossível entender a forma certa do ser humano viver sem um manual. Você nunca vai conseguir entender isso. Imagina você, se o fundador da Apple, o cara que fez o iPhone, o cara que fez o Mac, tu imagina se ele não tivesse deixado nenhum manual quando ele criou esses eletrônicos. Você consegue imaginar? Se qualquer pessoa chegasse, tentasse adivinhar como era o sistema operacional dele, sem nunca ter nem visto aquilo, e começasse a mexer e dizer para você como você deveria usar, qual a probabilidade disso dar certo? Imagina agora você que nunca pilotou um avião, entrando no avião, chegando agora na cabine do piloto, sentando no banco do piloto, sem ter ninguém para lhe dar nenhuma instrução. Aí alguém só falasse com você no fone e dissesse assim, ó, vai, Arrocha, pode voar, é a tua vez. Me diz uma coisa, qual era a possibilidade desse avião decolar? Qual era a possibilidade de você sobreviver, meu amigo, e você não morrer num negócio desse? Me diga. Entenda uma coisa, alguém estudou muito e fez aquele avião. Por isso ele deixou junto com o avião um manual de instruções, pois ele sabia que a probabilidade daquilo dar errado era altíssima. Então ele disse, eu tenho que deixar um manual para as pessoas estudarem e saber como pilotar isso aqui. Tem 500 mil botões ali na frente, não sei o que, e vai, e vê como é que eu vou saber qual é o botão que eu aperto, como é que eu faço. Amigo, o avião é complicado, mas o ser humano é muito mais, eu tenho certeza disso. E Deus fez o mesmo por mim e por você. Mas as pessoas simplesmente ignoram o manual que ele deixou pra gente. Elas vivem como bicho, como se não tivesse lei e como se não precisasse dever satisfação a ninguém. E por isso pagam um preço altíssimo pela sua ignorância. Deus, ele deixou 10 mandamentos para nos livrar de toda dor e todo sofrimento nessa terra. Jesus viu que estava complicado, que estava difícil do povo entender. Então ele foi lá e ainda deu uma ajustada e resumiu, não, eu vou resumir em 2, porque se eles fizerem esses 2 aqui, eles vão cumprir com todos os outros, com o resto. Então Jesus foi lá e disse assim, ó, presta atenção, se vocês amarem o Senhor Deus de vocês, o Deus de vocês sobre todas as coisas, e vocês amarem ao seu próximo como vocês amam a vocês mesmos, vocês vão conseguir fazer tudo da forma certa. Porque se eu amo o meu próximo, eu não desejo a mulher dele. Se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu sou incapaz de roubar ele. Se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu sou incapaz de mentir para ele. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe porque eu tenho amor por eles. Você está entendendo? Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo, você já vai fazer todos os outros mandamentos, já. Só que o problema do ser humano é que a cabeça dele, meu amigo, eu acho que nem a NASA consegue explicar, só Deus mesmo para explicar. Deus diz assim, ó, não roube. Aí as pessoas vão lá e começam a roubar. Deus diz assim, não cometa o adultério. As pessoas vão lá e começam a adulterar. Deus diz, não minta, meu filho, mentir é pecado. As pessoas vivem mentindo e por aí vai. Tudo que Deus diz assim, ó, não faça, parece que ele está dizendo assim, ó, faça. As pessoas vão lá e fazem. Agora me responde uma coisa. Como que uma pessoa pode ser feliz? Como que a vida dela pode dar certo se ela não sabe nem o que deve fazer? Se ela vive uma vida alheia, achando que tudo pode, que tudo é permitido, que pode fazer qualquer coisa? Ainda tem uns piores. Tem uns que acreditam que seres humanos sabem mais do que o próprio Deus, o Criador, que fez elas. E daí escutam verdadeiros absurdos, acreditam em qualquer coisa que os outros falam. Tem outros que ainda preferem criar os seus próprios mandamentos, ser o seu próprio Deus. Já imaginou um negócio desse? Não, meu amigo, é minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Sou eu que decido, sou eu que faço do jeito que eu quero. Meu Deus do céu. A ganância pelo dinheiro
pelo poder, faz com que a humanidade se destrua com as suas próprias mãos. Você consegue perceber isso? A partir de hoje, quando você vê muito sofrimento em algum lugar e você se questionar por que aquilo, por que essas pessoas estão sofrendo tanto, lembre da resposta de Deus para Jeremias. Eu vou ler de novo para você. E o Senhor respondeu: isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, eles foram teimosos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Amigo, quanto mais você teimar com Deus, quanto mais você tentar fazer as coisas pela sua cabeça, com o seu braço, com a sua força, da sua forma, mais você vai pagar um preço altíssimo por isso. E eu vou repetir, não queira salvar as outras pessoas que estão ao seu redor. A salvação é individual. A minha missão, a sua missão é pregar o evangelho para essas pessoas, é fazer isso aqui, é mostrar não só com palavras, mas com a nossa vida, para que as pessoas olhem para a gente e vejam Jesus através da nossa vida. Agora, se eles vão querer ou não, aí, meu amigo, é com eles e com Deus, a gente não tem nada a ver com isso. Jeremias passou aquele livro inteiro que eu estudei de capa a capa, pelejando com aquele povo, se humilhando. Gente, Deus está falando. Gente, sai dessa idolatria. Gente, deixa de adultério. Gente, deixa de egoísmo, de ambição. Deixa disso. Quanto mais Jeremias tentava exortar aquele povo, mais o povo batia em Jeremias. Como diria a minha mãe, o coitado do Jeremias comeu o pão que o diabo amassou. Tudo isso porque ele só queria ajudar o povo dele. Amigo, existe um manual para mim e para você. Se você entender isso e você seguir esse manual, você vai prosperar e você vai ser feliz. Se essa mensagem tiver feito sentido para a sua vida, assim como fez para a minha vida, compartilhe esse vídeo com várias pessoas, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. E se você ainda não é inscrito no nosso novo canal exclusivo agora do Café com Cristo, não deixe de inscrever e acionar o sininho também para que você receba a notificação dos próximos episódios. Ajuda a gente, canal novo, a gente precisa alcançar mais pessoas, então compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe seu dia.